a nossa imagem ela entra no direito da Lei Geral de Proteção de Dados. Que uma das inovações que traz é a definição bem clara de publicidade e propaganda médica. Fazer nenhum tipo de publicidade ou marketing de equipamentos que não são autorizados. Muito bem-vindos a mais um podcast Segurimed, que traz informações da área de saúde para o seu dia. Meu nome é Cassiano Oliveira, sou advogado, especialista em direito médico, consultor empresarial, e hoje, nosso episódio, falaremos sobre as novas regras da publicidade médica, que é a resolução do CFM 2336/2023. Estamos aqui com Rafael Guimarães, novamente, né, depois de tanto sucesso, né, foi chamado novamente. Quero agradecer pelo seu, né, por você estar aqui novamente. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui prestigiando a todos, como convidado novamente. Meu nome é Rafael de Oliveira Guimarães, sou advogado, formado há mais de 10 anos, especialista em direito médico. E é um prazer poder compartilhar aqui com vocês nossas experiências. Show de bola. E estamos também novamente, né? Quem não pode faltar, Juliana Souza, Isabela Fernandes, o time de peso aí, né? Que sempre vem a brilhantar aqui as nossas reuniões, os nossos bate-papos. Pessoal, então eu vou iniciar, né, para falar um pouquinho sobre essa resolução, que ela foi publicada na quarta-feira, dia 13 de setembro. Uma coisa que eu quero deixar em voga, muito claro aqui para todos, é que nós temos ainda 180 dias para entrar em vigor. Então, tem muita gente, eu sigo muito médico, e já tem médico já soltando a torta e a direita antes e depois e tal. Mas aí você vai olhando, ele já fazia isso, né? Então, já era uma prática. Tem muitos médicos que já têm isso como uma prática há muito tempo e colocava isso no seu risco, né? Mas só já para poder ter de orientação. Estou recebendo até muitas mensagens de clientes perguntando: Cassiano, e a resolução e tal, agora a gente pode fazer? Elabora um documento para mim, para eu colocar os meus termos, os contratos, que é muito importante você colocar sobre a questão da imagem, até porque a nossa imagem, ela entra no direito da Lei Geral de Proteção de Dados, que é um assunto que nós iremos falar em outro podcast, né, que não vem aqui à tona neste momento. Mas por que é importante o médico ter essa ciência de que ele precisa fazer com que o seu paciente assine? Porque ele tem a sua imagem ali exclusiva para uma propaganda, né, para uma publicidade nas redes sociais. Então, para até que você tenha esse direito, né, essa vontade, você médico, de explicitar o antes e o depois, é super importante você colocar em documento, né? Você tem um termo de consentimento, você pode fazer um contrato de prestação de serviço, você pode adequar com as cláusulas, né? Não tem problema, mas também você pode fazer documentos apartados. Então, assim, quem tiver dúvida, pode entrar em contato conosco, nós teremos o prazer em tirar dúvida, ou, enfim, tem modelos de documentos, né? A gente pode ajudá-los com isso. Então, né, o que essa lei, na verdade, essa resolução, ela veio, né, trazer? Antes de tudo, antes da gente falar o que ela trouxe de inovação, é muito importante falar que já tem mais de 3 anos que isso está para sair. Só que foi preciso, pelo Conselho Federal e os conselhos regionais, uma discussão. Então, eles tiveram uma consulta pública de mais de 2.656 sugestões, né, dos profissionais médicos. Teve 4 webinários para debater a necessidade, entendeu, sobre o tema, e a contribuição escrita dos CRMs, né, e das sociedades de especialistas. Então, cada sociedade trouxe ali, né, o que seria importante para ter, né, como é que eu posso dizer, essa resolução hoje publicada.
Claro que tem muita coisa que ainda vai evoluir, né? A gente ainda tem esses 180 dias aí, vai publicar, e aí vai ser liberado lá para 11 de março de 2024. Acredito que os médicos tenham que já se organizar no sentido de reuniões com o departamento de marketing, com seus consultores empresariais ou com seus, enfim, né, administradores, para fazer a melhor forma de publicidade, porque tem algumas coisas que ainda são proibidas. Então, vamos falar agora sobre as mudanças, né? Principais mudanças. Os médicos poderão mostrar o seu ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho antigamente não era, né, e não podia publicar. O que acontece? O médico tinha uma ótima estrutura. Isso é em cunho comercial, a gente sabe, né? Por exemplo, que quando a gente vai ser atendido em uma clínica, que ela tem toda mais bem estruturada, né, para receber ali o paciente, né, desde um conforto a um lugar que passa aquela sensação de estar todo preparado, né? Bem-estar, exatamente. A gente até já falou sobre isso, né, em outros, né, podcasts. Se a gente vai em um lugar onde ele encanta mesmo, né, tanto a questão do visual, do auditivo, do cheiro, né, isso vai te trazer realmente um cunho comercial. E por que não mostrar isso? Perfeito. Ô, Cassiano, é só porque foi publicada dia 13 de setembro, como o doutor muito bem disse, dia 13 de março, 11 de março, ela passará a ter a vigência e a gente estamos acompanhando também o pessoal do direito médico. Existem muitas pessoas que uma das inovações que traz é a definição bem clara de publicidade e propaganda médica. Então, a publicidade é exatamente isso que o doutor acabou de falar. É promover a estrutura física, as qualificações médicas, esse cunho mais pessoal e da própria agência. Isso é definido na resolução, no artigo 1º, como publicidade. E a propaganda, no caso da propaganda médica, ela é sobre assuntos gerais de medicina, promover a medicina. Então, a gente está vendo aí algumas pessoas que estão propagando opiniões pessoais, sendo que, na prática, a resolução ela define essa diferença entre publicidade e propaganda médica. Exatamente, perfeito. Você já colocou, doutor Rafael, obrigado aí por você ter, né, nos abrilhantado aí com essa opinião, e é justamente isso. Então, assim, você mostrar o ambiente de trabalho, promover os equipamentos da sua clínica, por exemplo, antigamente não podia, né, você falar que você tinha um equipamento XYZ. Só que nós temos que ter um cuidado. Esses equipamentos que você vai fazer uma publicidade, um marketing quanto a isso, ele precisa estar no rol da ANS, da Anvisa e de todos os órgãos regulamentadores da saúde. Então, você não pode fazer nenhum tipo de publicidade ou marketing de equipamentos que não são autorizados, né? Então, é importante saber detalhar e interpretar esses dados ali, porque a resolução ela não veio para dizer, opa, agora eu estou liberado de todas as coisas. Não, por isso que eu falei. Como tem 180 dias, o que é interessante? O médico sentar junto com a sua equipe, junto com seus administradores, seus gestores, e fazer um planejamento e estruturar as ideias para que aquilo tenha efetividade, porque a efetividade disso é o quê? Angariar pacientes, né? Não vamos dizer nem paciente, é cliente. Então, isso é muito importante. Então, você, com uma liberação e depois ser chamado junto ao seu CRM, né, para poder ali, às vezes, né, pagar por algo errado que você fez, não é legal. Então, tem que tomar muita atenção quanto a isso. Então, esse ponto, agora que eu vou dizer, é o que mais gerou
polêmica, conversas e o que os médicos mais gostaram, que é utilizar a imagem do antes e depois para fins educativos, né? Então, assim, é engraçado que eu trouxe, o Rafael falou ali sobre algumas polêmicas, eu trouxe alguns comentários. E eu queria, porque a gente tem especialista no Instagram demais, né? Então, quando você posta alguma coisa sobre liberação do antes e depois e tal, você vê especialista de todos os lados. Todo mundo falando, uma opção de coisa e tal. E aí eu quero discutir isso com vocês. Olha que interessante. Teve uma pessoa que colocou assim, ó. Eu acho ótimo. É uma forma que podemos escolher o profissional que mais nos identificamos, bem como se sentir mais segura também em relação à qualidade e conhecimento dos médicos em questões. Além da teoria, mostram a prática em qualidade e conhecimento de seus resultados. Não vejo absolutamente nada de ruim nisso, a não ser que manipulem suas fotos e postem essas imagens sem autorização apenas do paciente. Enfim, ótimo mesmo. É uma opinião legal, interessante. Coerente, né? Coerente. Beleza. Realmente o médico ali, ele fazer esse marketing, né, de cunho que o CFM deixou como educativo, a gente tem que tomar esse cuidado para que eles possam mostrar o seu trabalho. Né? Também, claro, mostrar as suas técnicas, porque antigamente o médico poderia tirar essas imagens, pegar isso e levar para congressos. Não sei se vocês já foram em congressos aqui, eu já fui em alguns e vi muito, né, de congresso da SBCP, Sociedade lá Brasileira de Cirurgia Plástica, e aí é super interessante, porque lá eles podem mostrar tudo, aí tem os vídeos, eles fazendo incisão, fazendo, sabe, todos os procedimentos, e assim, quem não está muito acostumado com sangue, o cara passa até mal. Você fica até meio tonto, assim, porque é extremamente explícito mesmo, assim. E lá é de cunho educacional e tal. Mas ele não poderia fazer de forma alguma. E ainda, dependendo do que for, ele ainda não pode colocar nas redes sociais. Tem que tomar muito cuidado, tem que ver o que a resolução está falando. E aí eu quero trazer teve outra opinião falando assim, né? Eu vou resumir aqui para não ficar lendo, senão fica muito, muito longo. A pessoa falou assim: eu acho ridículo esse negócio de antes e depois. Isso quer dizer que o médico não se garante. Ficar trazer cliente porque está postando uma coisa que talvez nem ele... pode ser que nem ele que fez, isso para mim é médico, enfim, ou profissional que não se garante e tal. Vamos pontuar, né? Isso gerou até revolta de outras pessoas, até de médicos falando com aquela pessoa que escreveu isso. Gerou realmente uma polêmica e está gerando. Realmente ela tem um fundo de verdade ali, né? Porque esse antes e depois, você postar, a gente não sabe, né? Por exemplo, quem que fez aquela operação, né? Como é que a gente vai saber? Até porque na resolução vem escrito ali que nós temos que colocar as tarjas pretas no olho, etc. É claro que dá para você poder identificar, né, a imagem do paciente ali, né, de alguma forma, né? A identificação do paciente. Só que, por exemplo, se você for fazer ali na mama, a pessoa vai tirar a foto ali do tronco, vai postar um antes e depois, de alguma forma. Isso é muito difícil de identificar. E como é que vai saber se é aquele profissional? Talvez um profissional que realmente não tenha qualificações. Então, o que ela disse não é de fundo, né, tudo mentira. Realmente, e se ele pegar ali imagens de outras pessoas e falar que foi ele que fez e tal, então, né, isso pode trazer, é polêmico. E do ponto de vista jurídico, né, até para a defesa dos médicos, a gente tem que estar bem atento a isso, porque existe uma discussão jurídica sobre se a relação do médico é uma atividade fim ou é uma atividade meio. Então, a partir do momento que você
demonstra que o final vai ser aquilo, um antes e depois, e o paciente entenda aquilo, você fica vinculado a essa obrigação. E garantir resultado, né? Isso, a obrigação de garantir resultado, que a gente sabe que na prática é impossível, né? O corpo humano, ele não é uma ciência exata, não é 1 mais 1 é 2. Às vezes eu posso não ter uma alergia a um medicamento hoje, mas daqui 2, 3 meses, 6 meses desenvolver. Então, do aspecto jurídico, o antes e depois ele tem que ser bem cuidadoso, tem que haver essa observação que não é vinculativa, que não é todo mundo que fica assim, existem genéticas e genéticas, e é um assunto que a gente não viu ainda como vai ser, até porque ainda não está em vigência, então, médicos, cuidado. Mas a gente vai ver a interpretação disso pela Justiça e pelos órgãos de classe, pelo CRM e CFM, em breve, né, em 2024. Isso. Rafael, é perfeito o que você falou, concordo ali, e realmente já existem bastante matéria falando quanto à questão da finalidade ali da cirurgia, que quando você posta um antes e depois e você faz esse tipo de publicidade, de marketing, você está dizendo, querendo entregar ali aquele objeto de desejo. Então a pessoa quer ali a mama daquele jeito. Não ficou? Pera aí, estou processando, você me enganou, deu intercorrência, não ficou do jeito que eu queria, aí eu quero refazer. E aí o médico vai se ver muito com problemas, né? É uma faca de 2 gumes, é o que eu gosto de dizer. Ao mesmo tempo que é bom, também tem o lado ruim, porque se não fica bom, o paciente tem o direito, e aí entra o Código de Defesa do Consumidor, que está muito relacionado com essas teorias. Eu já falei isso em outros podcasts também. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, eu acho, Rafael, na verdade, eu não acho, eu já tenho certeza que vai continuar do jeito que está. As teorias, né, as jurisprudências, que são ali uns contra e outros a favor de meio e de fim. Então, quem posta antes e depois é fim, ponto final. Eles estão tratando assim, a justiça tem tratado assim. Rara exceção são os juízes ali que agem de uma forma diferente, que aí ele vai entender o caso, ele vai verificar as fotos, ele vai verificar todo o material, o que realmente o médico ele relatou ali naquela sua entrega. Aí vai prevalecer o quê? As provas, né? E a perícia. A perícia médica ali naquele processo. Então, são coisas que realmente vão, eu acredito, como a gente tem um aumento de demanda, e no meu livro até escrevi isso, de 2016 a 2022, ela foi sempre crescente, né? Só ali na hora ali, no ano ali da pandemia que deu uma caidinha, mas porque também a justiça estava, né, parada, então deu uma caidinha, mas ela continua nessa crescente. E 2023 está a mesma coisa. 2023 já está batendo recorde de 2022. 2024 vai ser a mesma coisa, e assim sucessivamente. Então, o que a gente tem que ter de atenção quanto a isso é justamente fazer o quê? Uma boa gestão de risco. Ter bom seguro, sabe? Precaver, porque você vai ter a possibilidade, sim, de mostrar um antes e depois. Você provavelmente vai aumentar o número de clientes e pacientes para a sua clínica, mas também o seu risco aumenta, né? Você vai trabalhar mais. Verdade. Do ponto de vista comercial, o marketing, a publicidade, todo mundo sabe que, né, que é o que vai atrair mais negócios aí, mais clientes, dinheiro. Para todo e qualquer negócio não vai ser diferente na área da saúde. Mas, igual vocês pontuaram muito bem, aumenta também o risco, a questão do risco jurídico. Mas eu penso, assim, lendo a resolução, analisando, que se os profissionais focarem
na questão do objetivo, que é trazer uma questão mais educacional dentro da área da saúde, do ponto de vista, se ele transformar isso num foco educativo, eu acredito que ele minimize os problemas dele lá na frente. Porque, por exemplo, eu lendo as análises, os comentários, as críticas e tudo mais, eu percebo que se eles voltarem isso, por exemplo, se o seu cuidado com o pós-cirúrgico não for adequado, se não seguir a orientação, este resultado que pode ser alcançado pode se transformar nisso, naquilo, e mostrar também as possibilidades de uma necrose, de uma cicatriz hipertrófica, e aí vão inúmeros exemplos. Eu percebo que se eles transformarem a publicidade nisso, eles não vão deixar de mostrar um antes e depois de sucesso, mas vão falar que se não seguir isso e transformar toda essa publicidade numa informação educativa de como o paciente deve agir para ele ter um resultado legal, porque parte desse resultado o paciente tem responsabilidade também para que ele seja bacana, ele, de repente, já diminui esse risco jurídico dele. Então, se ele se atentar bem à resolução, eu acho que ele consegue fazer o que ele quer, que é ter a vantagem comercial e, ao mesmo tempo, minimizar o risco lá na frente. Perfeito. Não sei se vocês concordam com isso, se eu entendi totalmente bem nas minhas leituras. É isso mesmo. E, na verdade, o médico, ele tem a obrigatoriedade de passar esses termos de consentimento. O termo de consentimento é isso. Não é... Eu já expliquei várias vezes para clientes meus, o termo de consentimento não é um documento que você pega, você manda ele sentar junto com o secretário, ele lê, assina e depois você faz cirurgia. Não é isso. Você, como médico, você tem que passar todos os riscos, sabe? E explicar os procedimentos e o que vai fazer, assim, bem detalhado. Colocar isso na documentação, depois da operação, escrever muito bem todas os andamentos ali no prontuário do paciente, tudo que aconteceu, se teve intercorrência, se tem indecência, se o ponto estourou, se infeccionou e assim sucessivamente. São coisas assim que acho que não precisa nem falar, porque vocês, médicos, sabem sobre isso. Mas a questão do termo de consentimento, infelizmente ainda tem muito médico que não faz ideia por que faz. Ele pega... Ou da relevância que ele tem, né? A relevância. Por um pós aí. Exatamente, de uma pós-operatório dá errado, depois tem problema, e aí depois ele vai no advogado. O advogado fala, ótimo, beleza. Você tem um termo de consentimento? Você explicou para o seu paciente, etc. Leu cada item com ele, né? Exatamente. É por isso que eu pensei em transportar parte desse ponto de vista que o foco é educativo, marketing, se transportar parte desse risco para o marketing, de forma que também não fique assustando ninguém, que a ideia não é essa, né, do profissional da saúde, eu acredito que ele vai minimizar muito o problema dele, mas até nas minhas mídias eu falo sobre isso. Como que depois alguém vai querer me responsabilizar de obrigação de resultado? O CFM, perfeito. O CFM fala nisso. Você tem que falar também do que pode dar errado, né? E aí, você vai colocar só o que deu certo e os que derem errado? E aí, vai colocar? Então, né, são questões... E ele não precisa mencionar o dele que deu errado, mas ele pode mencionar que na história da atividade... Pode acontecer. Tem inúmeros casos assim assado. Ele não precisa falar... Eu operei 10 pessoas e 2 tiveram isso. O que isso implica? Isso implica que a publicidade e a propaganda médica, ela não pode ser aquele tradicional Ctrl+C, Ctrl+V. Tem que ser explicado, tem que ser analisado, tem que haver uma consultoria do jurídico, porque o que a gente vê na prática do marketing em geral é que o que está na moda, a gente vamos postar, vamos ter relevância, mas... sem o conteúdo ali que tem que explicar ao paciente, o seu risco é grande. Se você tiver o acompanhamento jurídico, educativo, o seu risco é menor. Você quer aparecer a qualquer custo, o seu risco é alto. Então, isso demonstra que tanto o médico quanto o advogado têm especificidades no marketing. Em geral. Exato. Então, é muito importante que isso seja ressaltado para que não haja problemas futuros. E se acontecer, você está preparado, né? Se você tem ali um seguro de responsabilidade civil, você tem alguém que te oriente o que fazer
de forma correta para que esses problemas sejam minimizados. E é engraçado esse negócio de antes e depois. Vocês sabiam que a plataforma, o Instagram, ele não deixa você fazer o patrocinado de antes e depois? Ele não deixa. Não sabia. Não sabia, né? Então, ele não deixa por uma questão deles, que aí o pessoal até fala, eu quero ver agora se com essa resolução o Instagram vai mudar, né? Se isso vai mudar. Bom, eu acredito que isso não tem a ver com a questão da medicina, do médico em si ou do CFM. Não acredito que não seja isso. Eu acho que são diretrizes que a gente tem que entender por que a ferramenta não mostra. A mesma coisa quando a gente posta com palavras que ele acha que é de baixo calão, né? Mais inadequadas. Inadequadas. O que ele vai fazer? Ele não vai publicar. Ele não te deixa patrocinar aquilo. Mas você pode colocar no seu Instagram. Então, olha só. Só lembrando. Se você é médico, você tem 1.000 seguidores e você colocou um antes e depois, quem vai ver são os seus seguidores, né? Ali e tal. Para você alcançar um maior número, o que você tem que fazer? Pegar aquela sua postagem e patrocinar. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, postar você consegue. Postar você consegue um antes e depois, mas patrocinar, a ferramenta barra. Então, vamos ver o que vai acontecer. E é importante que a resolução do CFM, né, no seu artigo 11º, ela define isso como sensacionalismo. O que é vedado ao médico, que é promover a propaganda, a publicidade médica com o intuito de enaltecer suas qualidades. Então, essa é uma vedação médica. Todo médico, eu acredito que tinha que ler essa resolução, tem que saber. Atentamente, né? Atentamente, são várias as vedações, e sendo esta uma prática vedada e entendida como sensacionalismo. Este é um sensacionalismo médico. Exatamente. Outros pontos que são interessantes, agora mudando um pouco, indo para frente, a gente já falou bastante sobre o antes e depois. É polêmico, dá para a gente ficar 1 hora falando sobre isso aqui. Um podcast só dedicado a isso. Repostar elogios. Então, hoje já pode, antigamente não podia. E se você, por exemplo, fez ali, muitas vezes você vai lá com seu médico, esse cara é sensacional, realizou meu sonho. Perfeito. Esse cara é isso, aqui. Então, o que você vai fazer? Né? Você vai repostar. Então, hoje o médico pode repostar aquilo ali. Um elogio. Por que não? Eu acredito que isso é a capacidade ali de relacionamento. Inclusive de figuras públicas. Que acontece. Então, isso foi perfeito. Eu acho que tinha que entrar mesmo, né? Outro ponto é anunciar pós-graduações concluídas, né? O que acontece? Antigamente você não podia, você tinha que ser especialista, você colocar lá no seu perfilzinho RQE, isso até coloco no meu livro, explicando. Agora mudou. O que acontece? Se você é pós-graduado, você pode colocar pós-graduado, só que você tem que colocar pós-graduado não especialista. Caso não seja o especialista da área. Se você não tirou o registro de RQE, ou seja, fez a prova da sua, da sua especialidade, não passou, você não pode falar que você é especialista. Porque no nosso caso, né, Rafa, a gente fez direito. Aí a gente fez a prova do OAB. Isso nos dá o consentimento de que nós somos advogados. Depois a gente vai fazer pós-graduação. Aí por exemplo, eu fiz pós-graduação em Direito Médico. Eu sou especialista. Fiz as provas que tinham que fazer, mas não existe um órgão como do direito médico, né? Não tem como o de medicina de cirurgia plástica, SBCP, ou qualquer outro que seja especialidade. Não existe isso. Né? Então, isso é um tema controverso que, para o leigo, ele é muito relevante.
porque ele realmente não sabe a diferença. Traz confusão. E a gente sabe que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, a confusão levada ao consumidor, ao paciente, qualquer interpretação é em desfavor do médico e a favor do paciente. Sim. Então, isso que trouxe é uma atualização, né, de como foi realizada a graduação do médico em si, e ela é muito importante. Apesar de que as pessoas que estão envolvidas ali na área médica, elas sabem a diferença do RQE, da prática envolvida, mas para a pessoa leiga, isso é uma coisa que foi muito relevante para que ela saiba qual médico ele está procurando e a relevância de se retirar um RQE para o médico. Sim. Toda peça agora vai ter que constar, inclusive, o número do RQE, se ele ia falar que tem especialidade, né? Exatamente. Toda peça publicitária tem que constar nome, CRM e o RQE. Isso já era uma regra, sabe? O pessoal não seguia muito, mas agora... Não acontecia. Eles colocaram novamente, assim, como... Isso em evidência, mais em evidência, né? Atividade comercial. Não, vamos falar agora sobre preço de consulta. Antigamente você não podia colocar preço de consulta. Hoje você pode fazer, né? E colocar ali os preços. E, de uma certa forma, eu não sei porque eu não vejo isso até como uma boa estratégia. Também não. Eu também não, porque, sabe, se a pessoa quiser, ele entra em contato, você passa só para ele, você colocar, porque não é um produto. Poxa, esse copo aqui, por exemplo, ele tem um preço, você colocar, esse copo é R$5. Ok, é um produto, sabe? Agora, prestação de serviço, ela é muito relativa, né? Então, fica um pouco... Tem a expertise do profissional, a experiência do paciente. O que é valor de uma cirurgia plástica para cada um? Exatamente. No caso é só da consulta, né? Não. Pelo que está constando, falou sobre preços, né? Você pode revelar ali seus preços. Consulta, né? Exatamente. Você pode colocar ali, por exemplo, tem algumas ferramentas, você clica lá, você já entra no portfólio. O portfólio já pode ter descrito ali os valores, ou então fazer um sisteminha ali que você pode montar que tipo de tratamento que você quer, né? Isso tem muito a ver com estética, né? Então, acho que tem que testar. Eu não sei se isso vai ser interessante ou se orientaria os meus clientes quanto a isso. Inclusive, é permitido agora até vinculação de desconto. Sim. Exato. Você não podia, desconto 30%, tal. Bônus disso, porque isso tem um cunho comercial. Campanhas é muito comercial. Pô, você faz uma campanha, você está doido para poder fazer um negócio, né? Um tratamento. Né? Eu até recebi a verdade, quem recebeu foi minha esposa. Nossa, olha aqui, se a gente fizer até quinta-feira, tem 30% de desconto. Era uma médica. É um procedimento. Eu falei, meu Deus do céu, já está fazendo já. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, né? Lembrando, a resolução ainda não saiu, ela foi publicada, mas vai ter os 180 dias e tem que tomar cuidado com isso. Eu tive um julgamento no CRM semana passada, e eu estava conversando com um conselheiro do CRM e estava havendo a discussão em relação ao número de conselheiros, que é um número igual entre todos os estados. Alguns estados têm muito mais trabalhos que outros. E aí surgiu essa conversa sobre essa nova resolução da publicidade médica. E uma das coisas que foi pautado, que a gente conversou e que realmente tem uma razão, é que, em geral, o brasileiro, em geral, quando você dá a mão, ele quer o braço. Então, a gente ainda não sabe a extensão do tanto de médico que vai responder perante o CRM. É importante salientar novamente que não está em vigência, vai entrar em vigência só em março de 2024. Então, médicos em geral, não abusem, vamos entender, vamos ler, vamos seguir. Para cada tipo de postagem, existem algumas obrigações. Não comporta a publicidade médica, a propaganda médica, o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Tem que ser explicado tudo isso
do que pode dar de errado, do que não pode. Então, é um assunto muito relevante este que a gente está trazendo aqui. Foi estendido uma mão muito grande em relação à resolução antiga, como era tratada a publicidade médica, mas ainda não é um mar aberto a navegar sem rumo. Tem que ficar atento. Perfeito. E essa colocação é interessante porque tem esse prazo, né, da gente poder, do médico fazer essa gestão, dele poder se planejar, se organizar. É um fato que isso é notório. Cada pessoa, cada corpo humano tem um tipo, né, de seu estereótipo e pode ter problemas ou não. Então, não é como você falou, um Ctrl-C, Ctrl-V. Pura e simplesmente. A gente tem que entender. O médico precisa fazer anamnese, ele precisa tratar cada caso como um caso diferente, né? Pura e simplesmente pegar e fazer torta direita e vamos, né, fazer que as publicidades, o marketing e tal, já deixar tudo pronto, os posts e organizar, porque isso acontece muito em empresa, né? Mas é diferente. Isso é importante tanto para o médico quanto para o prestador de serviço do médico, a agência de publicidade, Sim. ou marketing interno, ou outra empresa. A publicidade, o marketing médico, tanto quanto o jurídico, ele tem muitas especificidades. Então, contratar aquela agência de publicidade que vai Ctrl-C, Ctrl-V, vai dar problema. Então, essa é uma coisa que tem que ser muito bem atenta ao médico. Porque senão vai acabar fazendo coisa errada. O que pode se transformar num excelente benefício, porque essa abrangência maior da publicidade vai ajudá-los mesmo. Tem bons benefícios aí nessa mudança para ele não transformar isso num problema, né? Com certeza. É aquela mão que está infeccionada, né? E vai pegar o corpo todo, porque foi estendida uma mão na publicidade, no marketing médico. É verdade. Sobre a relação com a imprensa, né? Esse é outro ponto aqui, que o médico ele deve se abster de condutas que visem angariar clientes. Então, na hora que ele estiver ali fazendo uma entrevista, dando uma entrevista ali, ele não pode ter entrevistas de cunho a trazer pacientes para si. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu gosto de dizer muito sobre, por exemplo, o Drauzio Varela, que é bem conhecido, né? Antes nas redes sociais ele já estava em todas as mídias, na Globo, etc. E você não via ele fazendo de forma alguma, de cunho a trazer pacientes. Isso era uma coisa... Mais informativo e educacional. Trazer melhorias para a área da saúde, é isso que o CFM traz. Então, se você fizer, o médico trazer, se o médico fizer isso nas suas redes sociais, ele vai ter sucesso, porque você está ajudando. É igual o blogueiro, gente. O blogueiro, ele está ali com um determinado produto ou tem um determinado problema, etc., ele vai lá e fala o que aconteceu com ele ou aquele tipo de produto, ele mostra, né, ali os seus benefícios, os seus malefícios, é a mesma coisa e você vai gerando engajamento, fala, pô, legal, o cara fala um tanto de coisa interessante, né, eu sigo, por exemplo, blogueiros que falam sobre produtos, outros que falam sobre gestão, outros que médicos, outros, enfim, eu gosto de todas as áreas, motivacional, então é bem interessante. Então, quando você acaba fazendo materiais, ele vai te despertar ali a vontade de você seguir aquela pessoa. Então, né, é mais ou menos, é uma dica aí, né, para os médicos também seguirem, não ficar só nesse negócio de antes e depois, mas fazer de um cunho educativo, né, de informação mesmo, porque quem melhor do que o médico para poder passar informação, né, de medicina e com qualidade? Poxa, gente. Não vai ter pessoa melhor. Exatamente. Aí a gente vê outros profissionais da área de saúde que querem... terceirizam isso, né? Que querem passar informações como se fosse médico. Dá vontade de falar assim, quem que é você? Que especialidade que você tem para você poder falar isso? Você entende? Tem uns que você olha e fala, passou super bem, beleza, mas e a credibilidade?
É por isso que a resolução ela é importante para o leigo, que ela obriga agora a trazer o RQE, trazer as especificações, porque antigamente, para a pessoa leiga em geral, o simples dom da oratória... Já convencia, né? A oratória, ela superava o técnico. Então, hoje em dia, um dos pontos relevantes dessa resolução é essa obrigação de trazer especializações, inclusive quem tem o pós e não tem o RQE tem que deixar isso claro. Por quê? Porque o simples dom da oratória não vai ser suficiente para o médico comum. É isso aí. Exatamente. E o último ponto, que é super interessante, recomendações. Olha que interessante. O médico não pode participar de propaganda enganosa de qualquer natureza que induza a promessa de resultados, garantia de êxito ou promova métodos não reconhecidos pelo CFM. O profissional também não pode participar de publicidade de medicamentos, insumos médicos, equipamentos e quaisquer alimentos. Também não pode conferir selo de qualidade de produtos alimentícios, esportivos, de higiene pessoal ou de ambientes, que induzindo a garantia de resultados. Isso é interessante falar porque a gente vê muita propaganda, já viram, de dentista? O cara mostrando, escova Max Power Full, você escova o dente fica branquinho e tal. Eles podem, mas o médico não pode fazer isso com equipamentos, com medicamentos, com alimentos. Teve um médico aqui em Belo Horizonte, na época do Covid, ele é marqueteiro puro. O cara nem especialidade tem, ele fala que... Eu esqueci até o nome da especialidade que ele fala que ele é. Sei lá, eu esqueci, né? Mas, enfim, ele estava fazendo lá o seu coquetel molotov lá, porque se você toma, você nem Covid você pega, que cura, que isso e aquilo. Ô, gente... Pelo amor de Deus, enganou um tanto de gente. Isso, inclusive, está na resolução como uma das formas de concorrência desleal, que é atividade milagrosa, ficar abrindo aba atrás de aba para tentar contratar. Isso tudo ele é trazido na resolução como um tipo de concorrência desleal. Você não pode falar que o melhor médico, eu sou o único que tem o equipamento XYZ. Você não pode fazer isso. Você pode falar do equipamento, você pode falar da sua especialidade. Você pode falar da tecnologia, né? Não mas você chegar, por exemplo, eu sou o único que tem especialização na Itália disso, daquilo, sobre um tratamento novo de câncer. E você não pode fazer esse tipo de publicidade. Né? Você pode falar sobre o que você fez, mas de uma forma bem mais... Até porque, como a gente sabe, de 3 em 3 meses aparece um procedimento novo, um tipo novo de tratamento. Então, a partir do momento que você está ali cabeçando um tratamento... Perfeito, você está desenvolvendo a técnica, está fazendo trabalhos, mas veicular isso como algo milagroso, como algo único, isso é vedado. Isso que você falou é até interessante, porque técnicas, por exemplo, que não são reconhecidas pelo CFM são proibidas. Então, às vezes, realmente o cara trouxe uma técnica de fora. Tá? Ele vai precisar primeiro fazer essa regulagem lá junto ao CFM. Tá? Porque se ele quiser a publicidade desse tipo de tratamento, ele vai precisar realmente fazer essa autorização, regulação junto ao CFM. Perfeito isso que você falou, isso é muito interessante, porque senão o cara pega lá, faz o curso, etc., já traz, não, vou fazer aqui a mama invertida, sei lá, inventa um lipo diferente. 3D, agora o lipo 5D, e aí ele faz a propaganda disso aí chove de gente, né? Mas e aí? O CFM, Anvisa, ANS, os órgãos regulamentadores ali têm, né, quanto as questões tanto de medicamentos, de equipamentos, foram regulamentados? Se não for, esquece. Você vai, como a Isabela falou, você vai, de vez te ajudar, vai gerar um problema, né? Vai ser a mão podre, né? Como o Rafael falou aqui, pode acabar até com a sua carreira, porque você tem um problema administrativo ali é bem ruim. Mas depois disso se tornar um agravante dos seus pacientes começarem a fazer uma comoção de como é que eu posso dizer? Em seu desfavor? Exatamente, publicidade em seu desfavor, que pode,
né, fazer, e acontece muito, não queira não, porque vai ser, sabe, aconteceu, né, isso com um cliente, onde o paciente colocou a boca no trombone ali, colocou nas redes sociais, né, falando, e isso gerou, assim, um tremendo transtorno para ele, porque era uma cidade pequena, de interior. Ele ficou super chateado, e depois a gente teve que intervir com as notificações, com as ligações, conversando. Ela realmente retirou isso depois, mas e aí? A imagem já ficou suja. Já ficou, né? Já ficou. E é interessante que a publicidade correta, bem feita, ela traz um X número de seguidores, a captação funciona ali. Né, o propósito é atingido, mas quando ela se transforma numa coisa negativa, esse número se multiplica. Eu não sei exatamente os estudos do marketing aí, mas eu acho que menos de 10 vezes mais não deve ser, não. Porque... Para tudo na vida, construir é difícil, destruir é muito fácil. Exatamente. A publicidade deixa isso de forma exponencial muito claro, né? Exatamente. A gente vê, por exemplo, jornais sensacionalistas destruindo a carreira de um médico. O cara errou uma vez. Eles colocam: médico arranca braço de uma criança. E às vezes gente, não foi erro, né? Não foi erro. Tá? Tem um estudo, tem que entender. Que não foi, né? Exatamente, mas tá lá. Sabe? Isso mancha mesmo. Mancha o nome. Já falei outros casos. O médico que infelizmente perdeu uma criança. O cara super de qualidade, conceituado, tirou a própria vida, porque ficou tão decepcionado ali. Claro que pode ter outros problemas relacionados a isso. Às vezes tem 10 mil cirurgias corretas e uma errada. Ele, né, infelizmente acaba fazendo uma loucura. Então, assim, super interessante esse tema, né? Só que já chegou a hora, né, da gente finalizar. Alguém tem considerações finais quanto ao tema? Não, acho que não. Eu acho que a resolução ela veio para poder ajudar o médico em si. Eu analisando, quando a gente fala de pessoas que não são especialistas e que fazem disso, divulgam sobre a especialidade ou sobre um procedimento e ganham muitos seguidores e ganham clientes com isso, não sendo especialista, isso foi muito bom para o médico, porque agora ele vai, né, ter que divulgar. Exatamente. Ele pode divulgar e trazer esses clientes para ele. Para quem realmente é de direito. É de direito, é merecido. Merecido ter. Porque, Ju, e acabar essa com esses marqueteiros. Foi ótimo para a gente colocar isso aqui. Realmente, eu vi muitos profissionais, muitos médicos reclamavam comigo justamente nesse ponto. Falava assim: poxa, por que um biomédico, um cirurgião dentista, que não é médico, ele faz cirurgia, cara, de médico, que só o médico pode fazer, e aí ele faz a propaganda, o cara tira os nossos clientes e eu não posso. E o paciente vai sem saber, exatamente pela falta de informação. Você disse essa questão, né, e o Rafael tinha acrescentado sobre a questão da orientação. O paciente, eu estou dizendo isso na mesa agora de almoço com a família. O tio, né, da minha esposa, ou tia, não lembro, fala: não, porque ele é biomédico, ele faz isso e aquilo. Ele não sabe que biomédico não é médico. Ele: eu achei que biomédico era mais do que o médico. Ele era as duas coisas. Eu falei assim: olha a falta de compreensão. Olha a ignorância. Então, é isso. Então, às vezes, a pessoa vê ali, doutor, tem gente que coloca no seu perfil, doutor fulano de tal, especialista nisso, daqui. Quando você vai ver... Não tem formação nenhuma. O cara não tem formação nenhuma. Ele é esteticista, gente. Esteticista. Ele não tem formação na área da saúde. Não tem informação. É igual a gente vê muito isso na área de nutrição. Pessoas que não são nutricionistas dando dietas, vendendo dietas, gente. Isso, Ju, outro ponto que você colocou. Você sabia que o Conselho Nacional de Nutrição, ele não deixa as pessoas colocar o antes e depois? Isso. Quanto à questão dos seus resultados? E os outros, como podem eles falaram, isso. no post tinha falando isso. Falou: poxa, beleza, a gente que é nutricionista... Mas o blogueiro pode. A gente que é nutricionista, a gente dá um resultado para o nosso paciente, só que a gente não pode postar. O nosso conselho
Ele não deixa. O de nutrição, a gente quer também. Então, provavelmente, nutrição também vai por essa deixa aí. Porque é realmente, gente, blogueiro que o cara não é nada. Ele só faz a sua alimentação de acordo com o que ele acha, ou mesmo que algum nutricionista passou e ele ganha dinheiro com isso. Exatamente. Gente... Como tudo no Brasil, o maior problema, né, eu acredito, é o fiscalizatório, né? A fiscalização, ela é bem não pobre. Acontece, né? Ela não acontece, não existe pessoas, não existe métodos e a lei, ela está aí, as entidades de classe estão aí, existe uma briga entre elas, entre o CRM e o CRO, sobre o antes e depois. Antes o CRO permitia, o CRM não permitia, agora os dois equipararam. A questão do nutricionista, eu não tinha conhecimento disso, mas como o Cassiano falou, é uma tendência de permitir também. Então, pecando pela fiscalização, uma pessoa acaba deixando passar, uma entidade acaba deixando passar e as classes se veem pressionadas porque existe uma concorrência entre elas ali que fica desproporcional. Bem desleal e a tendência, pelo visto, é permitir tudo para que depois que haja problemas volte a restringir direitos. Né? Perfeito. Então é isso. Então vamos encerrar esse episódio. Quero agradecer aí, Rafael, novamente pela sua visita, Juliana, obrigada. Isabela. O debate foi super legal, muito bacana mesmo, muito bom mesmo. E esse foi mais um episódio do podcast Segurimed, Gestão de Risco Profissional, um canal para saber tudo da área da saúde. Não deixe de nos seguir, compartilhar e dar seu like. E se quiser saber mais sobre esse assunto, entre no link que está logo abaixo, no link da biografia do nosso canal. Um forte abraço e até o próximo episódio.